pessoal! Hoje eu tô aqui no momento top dos meus vídeos, do que eu ensino pra vocês, do que eu utilizo nas minhas mesas. Tô com duas conhecidas que eu já vou chamar de grandes amigas, que é a Daniela e a Kelly. Já virei cliente, já virei amiga, né? E hoje eu tô aqui sendo recebida por elas. Disponibilizaram um tempo pra mostrar um monte de coisas legais pra vocês, inclusive dicas de culinária. Então a gente tá aqui com a Dani, que é de origem portuguesa e italiana, a Kelly, e elas vão contar pra gente da onde surgiu essa ideia da empresa que elas são proprietárias e donas da marca, que é Traz os Montes, que eu utilizo nas minhas mesas portuguesas. Então, esse vídeo vai aí pro YouTube pra vocês e também vai pra minha aula temática, cheia de dicas das nossas mesinhas portuguesas, que vocês depois vão fazer em casa. Então, primeiro, meninas, eu queria que vocês contassem da onde surgiu essa ideia, né, do nome Traz dos Montes e como vocês se conheceram. Eu, meninas, pessoal, né, que tá assistindo, eu falo muito meninas porque eu tenho uma mulherada, né, que me segue. Legal. Mas eu tenho um público bem diverso. Então, eu fui numa festa chamada Feira das Nações, em Brasília, no Parque da Cidade, onde tinham várias embaixadas. E ali tinha a Embaixada de Portugal. E eu tinha essa coisa do pastel de nata, eu cresci com a minha avó falando sobre pastel de nata. Mas, na verdade, um que eu tinha provado em Porto Alegre foi horroroso, foi num restaurante de rede, assim, não foi gostoso. E eu pensei, isso é horroroso, isso é uma coisa muito ruim. Só que o meu esposo, nessa feira, ele disse, Rosana, vamos aqui na Embaixada de Portugal, que eu quero ver os doces portugueses. Porque ele, como um bom carioca, foi criado por portugueses, né? Porque no Rio tem muito português lá, tudo por causa do Império, a história da colônia. Então, o que acabou acontecendo? Eu entrei e comprei um. Gente, eu me apaixonei pelo pastel de nata delas. E aí, não tava dando conta naquela feira, elas tiveram que mandar um funcionário buscar. Eu fiquei na fila por horas para conseguir pegar o segundo pastel de nata quentinho que tava chegando. Elas tinham um forninho lá, elas estavam terminando de assar. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu soube que elas entregavam em casa e que elas tinham esse serviço de vender congelado pra gente preparar em casa. Então agora vocês vão entender como é que tudo isso começou do negócio que elas têm hoje, que é de sucesso, que eu vou contar pra vocês. Não tem melhor, não tem pastel de nata melhor, que eu já provei de todos e já fui inclusive para São Paulo, não tem. E as meninas que já foram em casa, já provaram minhas mesinhas temáticas, tem muitas aí que estão me assistindo que já comeram. Meninas, aquele pastel de nata que eu acho quentinho pra vocês é delas. Então aí, contem pra gente. Eu já contei como é que a gente se conheceu. Como é que uma dentista e uma advogada hoje trabalham com essa maravilha que é a culinária portuguesa? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite também, Rosana. Eu e a Dani estamos extremamente felizes com essa oportunidade. Bom, eu e Dani somos amigas há mais de 12, né, Dani? Mais de 12 anos. E nos conhecemos através de amigos em comum. E Dani sempre teve essa vontade de mexer com culinária e sempre me convidava para uma sociedade. E aí, na época, nada que ela me chamava, eu tinha interesse. E aí, depois de um tempo, né, Dani, eu fiz uma festa na minha casa e tal, e aí ela veio com essa novidade do pastel de nata, que eu, na verdade, não conhecia ainda. Eu já tive sonhos com essas coisas, mas, enfim, não conhecia. E pedi que ela trouxesse. E ela trouxe, eu gostei bastante e falei, olha, então eu acho que agora vai dar pra gente colocar o negócio juntas. E aí, 2 dias depois, a gente já estava fazendo uma reunião, né, Dani? Nós já estávamos reunidas já e acertando os detalhes para fechar essa sociedade. E aí, de lá para cá, foi tem sido, né, um longo caminho, assim, de aprendizado para nós duas. E aí fizemos algumas mudanças da marca, né? E porque a gente tem um cuidado muito grande com os nossos produtos. O nosso produto, a Rosana sabe, é tudo congelado, o que traz para o nosso produto um diferencial, porque o nosso cliente ele consegue comer um pastel de nata com a mesma característica do pastel de nata que se come em Portugal, né? Assado na hora. Assado na hora, com aquela crocância da massa, o recheio quentinho. Se bem que o português não liga muito para isso, né? O português, ele gosta de comer o pastel de nata
De qualquer jeito. De qualquer maneira. Frio. A gente que gosta quentinho, né? Como, eu faço sempre essa relação, é como o nosso pão de queijo aqui. A gente não tem essa coisa de só comer quentinho, né? Come frio, come no outro dia. Eles também são assim. Mas a característica do nosso cliente aqui, eles preferem ele quentinho. E aí quando você nos conheceu na feira, na Festa das Nações, que foi um convite feito pela embaixatriz da época da Embaixada de Portugal, ela conheceu também as nossas coisas e nos convidou para esse evento. E lá a gente tinha uma grande dificuldade porque a gente não podia levar a nossa estrutura de forno, de pedra, para poder assar as nossas coisas. E tínhamos que transportar. Todas as nossas coisas, assim, foram feitas da madrugada. Ainda bem que você conseguiu comer quentinho, né, Rosana? Então foi ótimo. Foram horas na fila, mas não me arrependo. Ai, gente, que bom. Que maravilha. Que bom. A gente tem uma clientela muito especial, né? Assim, de pessoas que realmente conhecem o que a gente faz. E talvez por isso que tratam a gente com tanto carinho, né? Porque eu e Dani fazemos tudo sozinho. Gente, isso é uma coisa que eu ia comentar. Elas têm muita riqueza de informação. Então, elas estavam me falando que elas não terceirizam nada. Elas têm só um auxiliar na parte de cozinha, de mão de obra, mas quem bota a mão na massa propriamente dita, quem faz as receitas são só as duas. De tudo, porque não se trata só de pastel de nata. Depois elas vão falar para vocês tudo que elas têm de toda a culinária portuguesa e elas ainda estão desenvolvendo muitas coisas. Então, assim, é elas que fazem, não é terceirizado. Então, eu acho que isso vai o detalhe. Sim. E outra coisa importante, né, Dani? A Dani estava me falando que ela viajou. Da onde esse nome e da história da receita de família? Conta pra gente. Bom, eu fui de viagem para Portugal com a família. E fui visitar a cidade do meu avô, que é Vila Real, que fica em Trás-os-Montes. Por isso o nome da Trás-os-Montes, da Alto marca. Douro. E voltei encantada com Vila Real. E eu já tinha um livro de receitas da minha avó, com várias receitas portuguesas. E ela... Só que ela não é mais viva, né? Então eu tive que... né? Então nós tivemos que, nesses 8 meses, até chegar no que o produto final ficou, e na caixinha, e no paladar e tudo, a gente teve que ir estudando, eu e Kelly. Já jogou muita receita fora. Nossa! A gente já jogou, Caldeirão. foi tambor de creme, falou, não tá bom, não tá ouviram? certo. Foram 8 meses daquela conversa. Não, e fazendo... 8 meses E pra não chegar era- no produto que é o top que eu conheço. E não era fazendo uma vez ou outra. Eram todos os dias. Testando e falando, não, por que tá dando errado? O que tem que... Quando eu acertava a massa, errava o creme, a hora de assar, e eu e Kelly a gente foi. Passamos madrugada já, Olha fazendo só, coisa. gente. E é isso que faz a diferença na qualidade. E é por isso que eu gosto tanto do que elas servem, né? E meninas, então o nome é porque é de família, né? Isso. E também os teus 25, eu achei muito interessante os 25%. Eu fiquei mais Ela queria, na prendida. verdade, os 75 queria vender massa. Mas a Kelly tava me contando, mas massa todo mundo vende. Eu não quero entrar nessa coisa de massa. Ela queria ser minha sócia. Eu falei, Dani, fazendo massa não dá. Vamos fazer outra coisa. Massa não. Então Ela prevaleceu os veio- 25% de português, da origem portuguesa. Sim, E meninas, além do pastel de nata, o que mais vocês fazem? Nós fazemos o bolinho de bacalhau. Que é maravilhoso, eu também sirvo. E obrigada. deixa eu dar a dica, não te Por favor, cortando, imagina. como uma entradinha. Então, quando vocês fizerem uma mesinha portuguesa, temática ou não, comprem os pasteizinhos portugueses, o de bacalhau. Vocês vão poder assar ou no forno, ou na air fry, ou no forno elétrico, a gás, na air fry. Vão poder Frito. fritar se quiser, né? E vocês vão servir quentinho com uma entradinha, com azeite, com limão, fica Fica uma maravilhoso. delícia, Ou servir na refeição também, né? normal. Hoje nós temos o bolinho de bacalhau, nós temos o pastel de nata, nós temos o travesseiro de Sintra, que é maravilhoso também. Como é que é o travesseiro de Sintra? O travesseiro de Sintra, ele é uma massa folhada. Diferente da massa Diferente do pastel de nata. nata, mas é uma massa folhada com recheio de ovos moles e amêndoas e especiarias. É uma delícia também. Nossa, gente. Olha o que Aí elas temos o têm. travesseiro de Sintra, o E a pastel gente de nata. assa em casa também, né? Também, Sim. tudo aí. O bolinho de bacalhau, nós temos o prato, o bacalhau nas natas, Tem pastel de bacalhau com natas. pastel de bacalhau com natas, o bolo de o chocolate. bolo de chocolate.
Tem mais alguma coisa? E estamos E agora... tá chegando coisa nova. com mais 2 novidades que nós vamos lançar agora para a Semana da Páscoa. Então, gente, vocês vão comprar os pratos congelados, Sim. vão preparar em casa e vocês vão servir aquele prato quentinho, como se fosse feito na hora. Ele, na verdade, vai pronto. Sim. É só o tempo de gratinar o queijo. Olha só, que E praticidade. servir. E outra coisa, as receitas, as meninas estavam me explicando, são tradicionais de família. Então é aquilo que vocês viram, é elas que põem a mão na massa e as receitas vêm de família. Então não é essa coisa toda misturada, elas seguem a receita tradicional. É como a Kelly estava me dizendo, Rosana, pastel de nata tu acha de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, até já recheado, mas todas Recheado as nossas com receitas são chocolate, tradicionais. Nutella, A doce de característica, né, leite. da nossa empresa é confeitaria tradicional. Olha que portuguesa legal, tradicional. gente. A gente não quer fugir disso. E é né? isso que faz a qualidade. É porque também, a gente acha que se não for a tradicional, perde a alma portuguesa. Aí não é mais um doce português. Olha que legal, gente. Entendeu? E aí, elas falaram das novidades. Contem pra gente o que é isso. Esse aqui é o rebuçado de ovos. Olha isso, gente. Uma delícia. É um docinho cremoso de ovos. Doce de ovos moles. Doce de ovos moles caramelado. Durinho. Com Isso. casquinha. Eu já comi. Eu quero ver se vocês me contam um segredinho. Olha só, preste atenção. Todo mundo já sabe uma dica para tirar o gosto de ovo das nossas preparações. Ou tira aquela partezinha branquinha, né? Ou tira a pele do ovo, ou não pode misturar a colher na peneira, tem que só sacudir, ou põe uma colher de chá de água. Gente, são tantas. Agora eu quero saber qual é o verdadeiro segredo para que um doce à base de gema de ovos não fique com gosto de ovo. Qual dessas que eu te falei é o verdadeiro? Nenhum dessas que você me falou é o verdadeiro. Olha isso, gente. O segredo das gemas do ovo, né, do doce não ficar com... Porque o doce de ovos, ele tem um gosto característico, mas para não ficar com aquele odor desagradável, é o cozimento. Gente, não é água, não é peneira, não É o é cozimento, calaza, é o tempo não de é isso, não é cozimento. aquilo. É cozimento. Olhem isso. Como assim? Porque quanto mais tempo no fogo ele fica, ele vai pasteurizar. E essa pasteurização é que vai fazer com que não deixe aquele odor. Só que tem que ser sempre em fogo baixo, horas a fio ali no fogo. Não dá pra ter pressa com Não doce dá de pra ter ovos, pressa então. com doce português Não, nenhum. nenhum. Porque é isso que vai É. fazer com que não fique com aquele odor desagradável de ovo que todo mundo luta. Mas assim, a preguiça a pressa é inimiga da perfeição. Então, se tiver preguiça de ir pro fogo E ficar ali. e ficar ali horas no fogo pra terminar o cozimento, Não faça, esquece, então. não faça. Comprem pronto sem gosto. Dá atrás dos montes. E, gente, uma coisa interessante que a Dani estava me falando, eu achei muito legal isso. Ela disse, Rosana, a gente compra a gema pasteurizada e tem em casas de produtos para vender, em caixinha longa vida, né? Tanto a clara como a Sim. gema. Por questão de segurança, porque a gema ela é um veículo de salmonela, então elas têm que ter essa segurança, porque elas vendem o produto, né, para um terceiro, então tem que cuidar isso. Então, a gema pasteurizada não tem esse problema de ter salmonela, de E ter não tem contaminação. conservante, ela não tem nada. Ela é fechada a vácuo, tudo direitinho. Mas ela tava me dizendo, Rosana, tu já pensou em grande produção se eles vão tirar pelezinha de ovo, não sei o que, não sei o que. Vai o ovo inteiro. E é isso que acontece. Vai gema toda, não tem como tirar. Então não é isso que faz. Como a pasteurização é um processo de aquecimento, depois resfriamento, logo em seguida, então não tem o risco de ter contaminação e também não vai Mais ter seguro pro cliente, né? e não vai ter também a gema na garrafinha que vem pasteurizada, ela tem cheiro de ovo. Então, o que vai depender de ficar sem o cheiro e o gosto É de o ovo preparo, característico é o preparo, é a paciência. E aí, gente, elas estão desenvolvendo, então, esse docinho, que é um docinho de ovos moles, né? De doce de ovos caramelado. Mas elas vão fazer ele com nozes, né? Com nozes, rebuçado de ovos com nozes. Rebuçado de ovos com nozes. E tem um outro docinho que eu vi uma foto. Vai sair? Vai. Pedacinho? Que é o queijinho do céu. Queijinho do céu. Como é que é esse doce? É uma massa de amêndoas, um marzipan por fora.
com recheio de doce de ovos moles. Gente, eu já tô louca pra provar. A minha avó fazia ovos moles e fios de ovos, como ninguém. Porque isso que eu digo, apesar de ter origem espanhola, ela fazia muito doce português, ela gostava. O pastel de nata ela não acertava. Eu fui conhecer mesmo o verdadeiro com vocês. Mas assim, fios de ovos, ovos moles, tudo isso a base, ela, compotas, ambrosia, tudo isso ela fazia, né? Então eu gosto muito. E meu marido carioca mais ainda, né? Então a gente se achou aí com vocês. E, gente, elas têm uma novidade também. Infelizmente, por enquanto, eu digo infelizmente porque o pessoal de Brasília se beneficia, né? Nós somos privilegiados porque a gente tem elas aqui para nos atender. O pessoal de fora, daí talvez vai ter que achar alguém, mas elas estão com ideia de expandir a marca com franquia. Então, se tiver alguém aí assistindo a gente de fora, que queira, como elas, começaram com amiga, com amizade, querer botar um negócio, as meninas, eu vou, agora aqui embaixo vai aparecer o contato delas, aí quem tiver essa ideia, elas estão querendo expandir o negócio para fora de Brasília também. Nós estamos agora, vamos abrir em breve uma loja na 213 Sul, que aqui, legal. né, na Asa Sul, para quem não é de Brasília. E vai uma loja, tá vai ser linda a fábrica e café. A fábrica e um café. E tá bem legal. Tá. Porque uma outra coisa, Rosana, a gente tem muito esse cuidado com a identificação da nossa marca, né? Então tudo nosso é muito elaborado, leva um tempo, porque até decidirmos, né? Eu e Dani somos... O que realmente tem a nossa cara. A gente até decidir uma coisa demora demais, as pessoas falam, nossa, mas tá demorando, mas é porque a gente... quer chegar ao melhor que vocês podem oferecer. Como a história da marca mesmo, que demoramos tanto para poder fechar, né, para bater o martelo que a gente queria, achar uma pessoa que entendesse também o objetivo, como é que a gente queria e tudo, dar cara para nossa empresa. E a nossa loja também é a mesma coisa. E ter a nossa identidade, né? A nossa loja vai ficar linda. E vai ser um prazer receber nossos Pois é, vocês me permitem, quando vocês inaugurarem, a gente gravar de novo para mostrar para as meninas como ficou essa loja e como vocês estão servindo, porque eu vou comer o meu pastel de nata com cafezinho lá. Se Deus quiser. E lá vão ter outras iguarias portuguesas também, que hoje a gente não consegue, devido à demanda que a gente tem dos produtos que a gente já faz. Então essa logística, como é a gente que faz tudo e a gente faz questão de sempre estar... atenta em tudo, lógico que quando a gente tiver uma produção de maior, a gente vai ter que delegar. Mas a gente vai ter que estar o tempo todo em cima, né? Não dá pra largar um negócio assim. Não, pra gente sempre ter a mesma qualidade. Até porque nós já largamos as nossas profissões, né? Hoje a gente só faz isso. Pra poder dar hoje nós fazemos pastel de nata. Legal, meninas. Olha, eu fico muito feliz. E pra vocês, assim, onde tudo começou, né? Que foi pastel de nata. Aí eu não vou abrir aqui. Não quero... Ah, tá aqui. Ó, gente, pra vocês verem como é que quando eu encomendo, eu compro. Então, eles vêm assim, a embalagem. E não é só a parte do nome, da culinária, da receita. Até a forminha ideal para elas prepararem, que é essa forminha de alumínio que tem aqui embaixo. Vou tirar para mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Até essa forminha foi um trabalho para conseguir perfeita do jeito que elas queriam. Então, gente, esse é o famoso pastel de nata de Belém, né? Como as pessoas falam, congelado. E que a gente assa e que vem todas as instruções e a gente serve quentinho para visita, né? Para o convidado da gente. E como vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de encantar quem vai à minha casa. Por isso que eu trouxe aqui essa novidade para muitas de vocês e são elas que eu indico, que eu posto lá no meu Instagram sempre. E a maior felicidade é receber uma sacolinha dessa dentro de casa. Eu adoro. Que ótimo. Gente, e até assim agora eu falei pastel de Belém. Por que Belém? Porque às vezes a gente ouve pastel de nata, pastel de Belém. Esqueci de perguntar isso. O pastel de nata, ele que é um doce tradicional português. Pastel de Belém é só em Belém, lá na fábrica de pastel de Belém, na frente da Torre de Belém, porque é uma marca comercial. Tipo como champanhe, como vinho verde. Isso. É feito lá, então ele pode receber o nome de pastel de Belém. Eles registraram a marca Fábrica de Pastel de Belém. Mas o doce tradicional português é o pastel de nata. Então, todo pastel de Belém é um pastel de nata. Mas o pastel de nata não é um pastel de Belém, porque é uma marca registrada. Eu não falei pra vocês que essa entrevista tá cheia de dicas. Então, o que a gente resume daqui hoje? Vocês podem
pessoal de Brasília por enquanto, né? Se Deus quiser, o pessoal de fora vai conseguir logo, também essa maravilha. Mas o pessoal de Brasília, vocês podem comprar, fazer uma mesa todinha portuguesa com os produtos delas, desde a entrada, prato principal e sobremesa. Vocês vão poder comprar partes e oferecer, como eu também faço. E vocês podem, futuramente, em breve, ir até a loja, conhecer lá pessoalmente, tomar um cafezinho com pastel de nata quentinho lá, comer um bolinho de bacalhau quentinho também por elas. E futuramente, tomara que vocês consigam aí expandir a marca pro resto do Brasil, porque vai ser um sucesso com certeza. E lembrem, para tirar o gosto de ovo, não tem milagre, nem 1000 coisas aí que a gente falou. É o fogo tempo baixo de cozimento e paciência. Que aí no cozimento, na pasteurização, que já vem da gema, mas no cozimento lento, esse gosto ele vai saindo conforme a cocção e o preparo. Isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Vocês teriam mais alguma colocação? Eu acho que é isso, A né? gente falou tudo. E aí, em breve, vocês vão ver a minha mesinha temática toda em oliveira com os produtos delas. Vocês vão amar, meninas. Obrigada, Rosana. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já se despediu, mas a gente teve que voltar por causa do galo que cantou no início da nossa entrevista. O galo cantou. E aí, a gente tava conversando aqui uma história muito engraçada e a gente lembrou que quando a gente vê, assim, porcelanas ou artefatos portugueses, tem um galo com uma crista, né, azulzinho com amarelo, uma coisa assim. E aí a gente lembrou desse galo que chama Galo de Barcelos. Conta aí, Dani, qual é a história do galo? A história desse galo é aqui na cidade de Barcelos. Um homem estava para ser enforcado e aí ele falou que se o galo cantasse, o galo estava assado. Se o galo cantasse, é porque ele era inocente. E na hora que ele foi ser enforcado, o galo realmente cantou e aí ele foi salvo por conta do galo. Olha só, gente, e aí ele depois voltou nessa cidade e fez uma escultura em homenagem ao galo. Galo. E o nome... Então, quando vocês olharem esse artefato, essas decorações com galo português, é o Galo de Barcelos. Galo de Barcelos. Que salvou um homem, um galego da forca. Da forca. Muito legal. E o nosso galo brasileiro tá se achando o Galo de Barcelos. E tocou aqui nossa entrevista quase toda. Beijo, gente. Tchau.